Uma boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Como é bom, irmãos, nós estarmos de volta para continuarmos o trabalho do Senhor na presença dos irmãos, sobretudo na presença do nosso Deus. Eu e minha família novamente gostaríamos de agradecer os irmãos por este período de férias, que realmente foi um período de descanso, um período muito revigorante, onde pudemos ver nossos familiares e também de fato, descansar ali. Muito obrigado. Nós continuaremos, meus irmãos, lendo a palavra do nosso Deus e agora meditando também na palavra do nosso Deus. E o texto a qual nós vamos meditar nessa noite é 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 1 ao verso de número 19. E depois nós leremos o verso de número 58. Ao terminar a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer menção de outros versículos neste capítulo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, sentado mesmo como nós estamos, como vocês estão, com muita reverência no coração, nos diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que comigo está. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega Cristo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Meus amados, Arquimedes foi um matemático grego do século III a.C. e tem uma frase muito interessante. Ele disse: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e moverei o mundo.
Esse matemático usou essa frase para se referir de fato que existe algo de firme que o mundo se apoia, e no seu contexto, a matemática. Filosoficamente, esta frase de Arquimedes, essa expressão passou a ser usada para se referir a algo firme, algo ao qual as coisas são sustentadas. E quando nós olhamos para o cristianismo que nós vemos, o cristianismo bíblico, quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós temos diante de nós uma comemoração que temos, uma celebração que temos tido em todo este dia e ontem e anteontem, a celebração do Cristo vivo, nós entendemos que, como Arquimedes disse, que ele teria um ponto fixo no mundo, nós entendemos que a ressurreição de Cristo é o ponto arquimediano, ou seja, é o ponto de sustentação, é o ponto firme ao qual o cristianismo está assegurado. Nós temos de fato a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo como um ponto muito seguro. Alguém já disse que o cristianismo ou a ressurreição de Cristo é como um castelo de baralho, que quando você tira a carta que sustenta, ele vai ruir. Assim é a ressurreição de Cristo para o cristianismo. O cristianismo tem a sua autoridade, o cristianismo tem a sua verdade, porque Cristo ressuscitou. E esta é a proposta do apóstolo Paulo ao escrever a sua carta aos Coríntios, especificamente no capítulo 15. E aqui no capítulo 15 nós temos a mais completa argumentação a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo escreve essa carta porque existia uma cética compreensão grega a respeito da ressurreição que de alguma forma havia se introduzido na igreja. Os irmãos vão se lembrar de Atos capítulo 17, quando Paulo está em Atenas pregando, e depois que Paulo faz uma linda exposição do evangelho, ele conclui dizendo que Deus preparou um varão para que este pudesse, através da sua morte e ressurreição, salvar aqueles que creem. Muitos daqueles que estavam ali em Atenas falaram para o apóstolo Paulo: sobre ressurreição dos mortos nós te ouviremos uma outra hora. Porque os gregos não acreditavam que uma vez que o corpo ele se desfaz na morte, o espírito é liberado, seria uma incompatibilidade, seria uma loucura, seria algo sem sentido voltar àquilo que aprisionava a alma. E quando nós olhamos para essa compreensão grega a respeito da ressurreição, nós passamos a entender porque o apóstolo Paulo vai fazer essa descrição no capítulo 15 a respeito da ressurreição de Jesus. Afinal de contas, se esta doutrina ou se esse ensinamento tomasse uma proporção além daquilo que deveria ser e ficar fora da igreja, isso teria implicações muito terríveis para a doutrina do evangelho, para as práticas que o povo de Deus ali em Corinto poderiam de fato exercer. Certamente essas práticas seriam alheias à vontade de Deus. Os gregos pensavam que o corpo era ruim e de fato o espírito era bom. E se o corpo era ruim, ressuscitar seria voltar a uma prisão a qual acabamos de ser liberados. Ressuscitar então seria sem sentido. Então o apóstolo Paulo escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios para poder mostrar aquelas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que estavam começando a acreditar nesta doutrina, que esta doutrina era de fato extremamente perigosa. No capítulo 15, versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Então esta é de fato o clímax da escrita do apóstolo Paulo, confrontar e também reorganizar o pensamento dos crentes que estavam ali em Corinto, que estavam sendo talvez influenciados por essa doutrina. O apóstolo Paulo sabia, meus amados, que esta filosofia teria um problema muito, mas muito grande em relação à doutrina que estava sendo ensinada. É por isso que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 21, ele vai dizer o seguinte: pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os gregos tinham como loucura, de fato, a morte, mas também a ressurreição de Deus. Mas este, de fato, meus amados irmãos, é o poder do Evangelho. É a graça do Senhor sendo manifestada, é o amor de Deus na cruz, sendo derramado por mim e por você e por todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, então, o apóstolo Paulo, no desenvolvimento do seu argumento no capítulo 15, em primeiríssimo lugar vai mostrar que na ressurreição está o clímax de toda a revelação. Voltem os olhares para a sua Bíblia, quando nós vemos no capítulo 15, versos 1 e 2, Paulo dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Paulo vai recorrer à memória dos crentes em Corinto, para mostrar que eles foram salvos pelo Evangelho em sua pureza, em sua simplicidade e também em sua completude. Por isso que lá no versículo de número 33 aqui do capítulo 15, Paulo vai dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo que está sendo introduzido, aquilo que está sendo dito entre vocês, tem o poder de corromper a essência do Evangelho, a qual vocês foram salvos, se é que vocês têm permanecido neste Evangelho, se é que vocês não creram em vão neste Evangelho, se é que vocês de fato colocaram um coração no Evangelho. Este é o ensinamento que a igreja de Corinto deveria permanecer, e permanecer no Evangelho em sua pureza. Eles não precisavam de nenhum acréscimo. E se de fato isso fosse retirado, esse ensinamento entrando na igreja, e fosse retirado a carta sustentadora, que é a ressurreição, isso seria terrível para a fé dos coríntios. E Paulo, versículos 3 e 4, vai mostrar o que ele tem ensinado, e o que ele ensinou, e o que nós aqui nessa igreja também ensinamos. Versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e o que Paulo entregou, e o que Paulo recebeu, o Evangelho, que é revelado em toda a Escritura Sagrada, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo de número 4, e também foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo mostra que a ressurreição de Cristo tem o seu clímax em toda a revelação divina. Quando Deus promete lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, um Salvador, e esse Salvador veio e ele é Jesus, nós vemos por meio da revelação, por meio dos textos que nós lemos aqui nessa noite, por exemplo, em Isaías 53, que era necessário que Deus prometeu viesse, morresse, padecesse, fosse esmagado pelo Senhor, mas que também Deus o exaltaria e o exaltaria sobremaneira, e de fato, como a Bíblia vem nos mostrando, que Deus daria a este um nome que está sobre todo nome, como Paulo vai dizer aos Filipenses. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a revelação tem um clímax. Em toda a história da redenção, existe um ponto principal, e o ponto principal é a morte, sobretudo a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a principal evidência que nós temos da ressurreição é a revelação bíblica. E Paulo parte o seu argumento deste ponto, que apesar sim de vidas que nós veremos daqui a pouco, apesar de fatos que nós veremos daqui a pouco, sobretudo o que Paulo coloca é a revelação, a Bíblia Sagrada. E isso nos ensina algo muito significativo, meus irmãos. Nos ensina que mesmo que ninguém cresce no Evangelho, mesmo que ninguém se dobrasse diante do Senhor Jesus, mesmo que ninguém colocasse o seu coração em arrependimento, a Bíblia continua sendo a verdade revelada de Deus. Apesar das pessoas hoje, inclusive, tentarem minar a veracidade, a verdade, a completude, a suficiência das Escrituras, nós vemos que ela revela para nós, de Gênesis até Apocalipse, sim, revela que Jesus Cristo deveria morrer, mas também ressuscitar. A Bíblia Sagrada, de fato, é confrontada por muitas pessoas. As pessoas sabem que se negarem a veracidade da Bíblia,
As pessoas sabem que se acharem alguma coisa que mine a autoridade da Bíblia, nós veremos que de fato ela que revela o Cristo ressurreto, perde a sua autoridade e perde a sua verdade. Mas não é assim. A Bíblia é a verdade revelada de Deus. E vimos isso hoje pela manhã. E na pregação do Evangelho, hoje pela manhã, nós vimos que a palavra de Deus revela um Cristo, e de fato um Cristo maravilhoso. Um Cristo que padeceu, mas um Cristo que sim ressuscitou. O apóstolo Paulo então parte do Evangelho para mostrar às pessoas, sim, a principal evidência que nós temos a respeito da ressurreição de Cristo é a evidência de que Deus revelou isso, de que Deus mostrou isso em sua palavra, que Deus de fato mostrou para o povo, mostrou para o mundo que Cristo Jesus, o Messias, deveria morrer, mas também ressuscitar. Então Paulo parte deste primeiro argumento mostrando que na revelação está o clímax de fato, ou melhor, na ressurreição está o clímax de toda a revelação. Então Paulo agora, saindo do Evangelho, vai mostrar outros fatos, e ele vai mostrar que a ressurreição foi comprovada por uma multidão. Vejamos se não é isso que ele começa a dizer a partir do versículo 5. Jesus Cristo foi morto, sim, sepultado segundo as Escrituras, mas ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Verso 5, e ele foi visto por Cefas e pelos 12. Meus amados, quando nós vemos Lucas capítulo 22, versículo 34, nós vemos Pedro sendo restaurado, depois do Senhor Jesus Cristo aparecer para ele. Ali, quando Pedro está diante de várias pessoas, ou melhor, dos apóstolos, em João capítulo 21, ele também está diante dos apóstolos, desistindo daquela vida que Cristo tinha trazido para ele, dizendo, eu vou pescar. Tudo isso não passou de uma utopia, tudo isso não passou de algo que foi um sonho. Mas ali, Jesus Cristo aparece para ele, dizendo, amigos, e eles estão no mar. Existe alguma coisa aí? Pegaram alguma coisa? E eles disseram, nada, Senhor. Então jogue a rede do outro lado do barco. E ali a pesca é a mesma, lá no chamado de Pedro. Então João diz, Pedro, é o Senhor. Então ele se veste e salta ao mar e vai até o Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega no Senhor Jesus Cristo, o Senhor o restaura, perguntando a ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Ali, diante do Cristo vivo, diante do Cristo ressurreto, Pedro tem a sua vida restaurada. Então Paulo diz, olha, ele apareceu a Cefas, a Pedro, e depois apareceu também aos 12, apareceu aos apóstolos, como diz os versículos 5, versículo 7, ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e você vai se lembrar de João capítulo 20, quando Jesus aparece para os apóstolos, e Tomé estava incrédulo, Tomé não estava acreditando que Cristo ressuscitou. Então, Tomé, que não estavam com os apóstolos, não acreditavam que Jesus de fato tinha ressuscitado. Então ele agora, diz a palavra de Deus, está com os apóstolos e Jesus aparece. E quando Jesus aparece, diz para Tomé, Tomé, vem aqui. Você não queria tocar, você não queria ver, então toque, veja. Veja as marcas, toque nas marcas. Então Tomé, da incredulidade, faz uma das mais lindas declarações de fé. Senhor meu e Deus meu. Ali a incredulidade de Tomé é destruída. A incredulidade de Tomé foi destruída diante do Cristo ressurreto. E depois ele apareceu, diz o versículo 6, a mais de 500 irmãos de uma vez só. E se você já viu o filme Em Defesa de Cristo, Lee Strobel, que era um jornalista ateu, ele tenta provar que a ressurreição não aconteceu. Se a ressurreição não aconteceu, nós temos dito, o cristianismo é uma farsa. E é um filme muito bom e eu te encorajo a ver. Então ele está num diálogo com uma médica, porque ele queria de fato provar que as pessoas que estavam com Jesus ali foram enganadas. Ele está com uma psiquiatra.
Então ele pergunta, mas você não acha que para comprovar um fato são necessárias pessoas confiáveis? E essa moça e essa médica responde, seria loucura acreditar que 500 pessoas tiveram a mesma alucinação. É impossível. 500 pessoas, esse auditório aqui, por exemplo, temos um pouco menos de 500 pessoas. Todos nós tivemos a mesma alucinação, imagina. Isso seria impossível e essa mulher, e isso está no livro também que ele escreve, diz que é uma impossibilidade. Isso não existe, não tem como fazer as 500 pessoas ter a mesma alucinação. Então Paulo aqui está mostrando para os crentes em Corinto, que estavam começando a acreditar que os mortos não ressuscitam. Eles até de certa forma acreditavam que Jesus Cristo, ou alguns acreditavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas Jesus Cristo estava numa categoria superior. Paulo está mostrando, não, Ele ressuscitou. E de fato, nós também ressuscitaremos, como ele vai dizer no final deste capítulo. 500 irmãos, muitos ainda vivem, diz o apóstolo Paulo. Muitos daqueles que viram o Senhor Jesus ainda estão vivos. E aí Paulo, mostrando que ele apareceu aos apóstolos, mostrando que ele apareceu a 500 pessoas, Paulo começa também a usar a sua própria vida como testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 9, a palavra nos diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Paulo está mostrando, da mesma forma que Pedro foi restaurado ao ser deparado com Cristo ressurreto, da mesma forma que Tomé foi também restaurado, a sua incredulidade foi quebrada ao ser colocado diante do Cristo ressurreto, eu também. E você se lembra de Atos capítulo 9, a partir do versículo 4, quando o apóstolo Paulo está indo pelo caminho de Damasco, e ali uma luz brilhante faz com que ele fique perplexo. E uma voz salta dessa luz, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Ali o apóstolo Paulo é confrontado pelo Cristo ressurreto. E ali a sua vida é transformada. Meus amados, o fato incontestável da ressurreição de Jesus é que Ele transformou vidas no passado e Ele continua transformando vidas até hoje. E você aqui é a prova de que Jesus Cristo está vivo. Porque as pessoas continuam falando e debochando e criticando e querendo minar a autoridade da Escritura Sagrada, porque Jesus está vivo. Se Jesus estivesse morto, meus amados irmãos, não faria sentido fazer todas essas coisas. Se Jesus fosse de fato vencido pela morte, nós não estaríamos aqui. Não existiria cristianismo, não existiria essas críticas, mas Jesus está vivo e Ele transformou a vida de Pedro, Ele transformou a vida de Tomé, quebrando a sua incredulidade, Ele transformou a vida do apóstolo Paulo e Ele transformou a minha e a vida de todos aqueles que creem no Senhor. E você que está aqui nessa noite, que ainda não foi colocado diante do Cristo vivo por sua palavra, deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus pode transformar a sua vida ainda hoje. Ele pode transformar o seu coração ainda hoje. Todos que foram encontrados pelo Cristo ressurreto, todos os que creram, tiveram as suas vidas transformadas. Como Jesus Cristo continua vivo, Ele continua transformando vidas. Isso pode acontecer com você nessa noite. Ele está vivo, Ele foi visto por uma multidão. Pessoas viram o Senhor Jesus. E essas pessoas se entregaram ao Senhor Jesus de forma tão veemente, tão grande, tão significativa, que deram as suas vidas por aquilo que viram. É por isso que o apóstolo João vai dizer também que eles
tocaram a vida. Lá na sua primeira carta, no capítulo 1, João traz uma expressão maravilhosa. Meus amados irmãos, abra a palavra de Deus comigo. João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos delas. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, os discípulos sendo presos, açoitados, sentindo alegria por ter sido açoitados pelo nome de Jesus, eles dizem: como nós deixaríamos de falar aquilo que temos visto e ouvido? Como deixaríamos de falar? É por isso que esses homens se colocam à disposição do Senhor. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não faria sentido se colocar à disposição de Deus. Não faria sentido arriscar a própria vida para que o Evangelho fosse propagado. É por isso que nós encontramos também aqui neste texto que além da ressurreição ser o clímax de toda a revelação, além da ressurreição ser comprovada por uma multidão, a ressurreição é a fonte da nossa motivação. Paulo passa a dizer que se não existisse ressurreição, Cristo, de fato, se Cristo não ressuscitou, e se isso não é a verdade, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, que eles viveram no passado, não passa de um disparate. Não tem sentido. Então ele vai começar a dizer a partir do versículo 12: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição dentre os mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo vã é a nossa pregação, e o produto da pregação também é vã, que é a fé. Não faz sentido. A pregação, a fé que vem da pregação, tudo é uma mentira, tudo é um embuste, tudo é feito para poder ludibriar pessoas. Então Paulo está mostrando, se Cristo não ressuscitou, porque alguns têm pregado que os mortos não ressuscitam, aquilo que nós estamos pregando para vocês, desde o início, enquanto estivemos em Coríntio, é tudo uma mentira. A fé de vocês é uma mentira. Deus é mentiroso, porque nós temos pregado que quem ressuscitou Cristo dentre os mortos foi Deus. Então nós fazemos Deus ser mentiroso e nós também somos mentirosos. Versículo de número 15: e assim somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Veja como Paulo é enfático. Veja como Paulo se repete aqui para dar ênfase, para mostrar que de fato, se Cristo não ressuscitou, isso tem uma série de implicações na vida da igreja. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e se a vossa fé é vã, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Jesus Cristo está morto, nós ainda estamos condenados, porque a justiça de Deus não foi satisfeita, porque o sacrifício que Deus exige, de fato para a remissão dos pecados, o sacrifício que Deus exigia não foi satisfeito. Se Cristo não ressuscitou, o Evangelho é incompleto. Se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados pesam sobre nós, e os pecados que pesam sobre o homem trazem a esse homem a condenação eterna. Paulo está mostrando que existem implicações diversas para a verdade de ter Cristo ressuscitado. Verso 18 mostra que a esperança não existe. Não existe esperança nem presente nem futura. Quando Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo estão perdidos. A esperança
que nós levamos à família do nosso irmão Adriano hoje pela manhã é mentirosa. A esperança que crentes têm de reencontrarem os seus amados após a morte é mentirosa. Não existe. Não faz sentido nenhum. Verso 19. Se esperamos só em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não existe esperança, diz o apóstolo Paulo neste capítulo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, faça o que você quiser da sua vida. Se Cristo não ressuscitou, não existe esperança. E aonde não há esperança, há desesperança. E aonde há desesperança, há falta de sentido. E aonde há falta de sentido, não existem padrões para a moralidade que sejam de fato sustentadores de uma vida que possa viver de modo sociável. Veja as implicações em cadeia. Se Cristo não ressuscitou, podemos ir embora, pastor Hugo. Podemos sair daqui agora e fazer aquilo que bem entendemos. Paulo vai dizer no versículos 30 e 32 o seguinte: por que estamos nós também a toda hora em perigo se Cristo não ressuscitou? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? O nosso trabalho é vão. Os perigos que nós corremos não fazem menor sentido. A fome, os apedrejamentos, os naufrágios, tudo não faz sentido nenhum. O nosso trabalho pode ser de fato jogado fora. Comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Vamos fazer o que nós quisermos da nossa vida, porque se Cristo não ressuscitou, não faz sentido estarmos juntos aqui. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, Cristo ressuscitou. Nossa vida faz sentido, sim, a nossa fé faz sentido, a nossa pregação faz sentido, sim, nós temos esperança. Cristo ressuscitou e na sua ressurreição a morte morreu, e como a morte morreu, Ele nos ressuscitará no último dia. É por isso que o apóstolo Paulo, a partir do verso 50 agora, vai dar um brado de vitória, mostrando que de fato Cristo ressuscitou, e ele diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, louvado seja Deus, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, este corpo que perece, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus, meus irmãos. Cristo está vivo, e se Cristo está vivo, a morte não pode nos deter. O que os homens mais temem não pode nos deter. O que os homens temem, o que os homens têm medo, perdem o sono, não pode deter aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que com Ele foram mortos, mas foram ressuscitados e serão glorificados naquele grande dia, em que a morte será destruída, em que o inferno será destruído, em que o pecado não terá mais a sua força, a sua influência sobre nós. Sim, louvado seja Deus, Cristo está vivo, e eis aqui a nossa motivação.
É por isso que o apóstolo Paulo vai chegar no versículo de número 58, depois de mostrar, sim, nós vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, tudo aquilo que fazemos para Ele tem sentido, não é um disparate, tudo de fato é verdadeiro. Cristo ressuscitou e nós podemos continuar trabalhando. Versículo de número 58. Se Cristo ressuscitou, e nós seremos ressuscitados também. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. Nós podemos continuar trabalhando. Nós podemos continuar pregando, nós podemos continuar cantando, nós podemos continuar evangelizando, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. O desespero não toma conta do nosso ser, o desespero não rouba o nosso chão, não. Cristo Jesus está vivo, então, meus amados irmãos, nós podemos continuar firmes. E a ideia do apóstolo Paulo aqui é de um trabalho que não para. É de um trabalho que continua, é de um trabalho que alcança, é de um trabalho que vai, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Eis aí a nossa motivação. Você está desmotivado para fazer o trabalho do Senhor? Olhe para a ressurreição de Jesus Cristo. Você está desmotivado para continuar servindo aos seus irmãos? Olhe para a ressurreição de Jesus Cristo. Existe falta de esperança no seu coração, você que nos visita nessa noite. Jesus Cristo está vivo. E porque Ele está vivo, Ele pode tirar essa desesperança, esse desespero, essa falta de sentido da sua vida. Se Ele estivesse morto, nada disso seria possível. Mas é por isso, meus amados, que nós estamos aqui nesta noite. Estamos aqui nessa noite para glorificar a este Cristo maravilhoso que vive e reinará eternamente. Esse Cristo que mostra para mim e para você como nós devemos adorar a Deus. Este Cristo que não foi travado pelo poder da morte. Esse Cristo que está assim vivo e operante e pode operar no seu coração nesta noite. Esse é o Cristo que nós cremos. É o Cristo que nós celebramos, é o Cristo que nós glorificamos, é o Cristo que nós adoramos nesta noite. Por isso, para concluir a minha fala, Cristo ressuscitou. Os fatos, as vidas, sobretudo as Escrituras, comprovam esta verdade. Sim, o Evangelho, a palavra de Deus, em toda a história, até a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, Deus manifesta o seu amor toma forma de um homem, e vai até a cruz, e ao chegar à cruz, morre e derrama todo o seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscita para a glória do Senhor. Em segundo lugar, a ressurreição é a fonte da nossa motivação. É porque Cristo está vivo que nós vamos continuar. É porque Cristo está vivo que nós vamos marchar. É porque Cristo está vivo que nós não vamos desanimar com todas as coisas que nos sobrevêm por este mundo mal, caído e por influência de Satanás. É porque Cristo está vivo. Nós não vamos parar. Nós continuaremos a caminhada. Nós vamos chegar lá. Porque Ele está vivo e está conosco, nos ajudando a permanecer firmes e inconstantes, sempre abundantes. E Ele diz no meu e no seu coração, como quando somos tentados a pensar que o nosso trabalho é vão, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês têm demonstrado aos santos. Nós vamos continuar, meus irmãos, para a glória de Deus. E a pergunta que eu tenho para você que nos visita nesta noite, que viu cânticos, o nosso coral cantando tão lindamente, a respeito de Cristo Jesus, da sua ressurreição, os cânticos congregacionais que aqui foram entoados em louvor do nome do Senhor, que falaram a respeito da cruz, da morte, mas também da ressurreição de Jesus. Essa pessoa que está à sua frente, essa pessoa que está ao seu lado, atrás de você, que talvez você não conheça, que está aqui e você viu essa pessoa levantando as suas mãos e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui, crê que Jesus Cristo ressuscitou?
Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você crê que Jesus está vivo? Se você crê, nós queremos conversar com você após esse culto. Se você quer tomar a sua decisão ao lado de Jesus, nesta noite, o pastor Hugo está à sua disposição, eu estou à sua disposição. Nós queremos te ajudar a entender um pouco mais a respeito disso que nós cantamos, oramos, lemos na palavra e também meditamos. Que o Senhor possa falar ao seu coração e que o Espírito possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oremos ao Senhor. O Senhor está vivo, Jesus. Está vivo e operante. Está vivo e continua salvando. Está vivo e continua fazendo pessoas saírem da morte espiritual para a vida espiritual. O Senhor está vivo e continua abençoando a sua igreja. O Senhor está vivo e voltará. Por isso nós queremos, ó Deus, amparados pela Tua palavra, que comprova esta verdade, continuar o nosso trabalho, continuar servindo ao Senhor, continuar trabalhando, sendo firme, sendo constante. Queremos continuar, ó Pai, colocando a nossa vida à disposição do Senhor, sabendo que tudo isso aqui, ó Pai, toda esta realidade é transitória, mas no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, nós seremos verdadeiramente ressuscitados e viveremos eternamente com o Senhor. Ó Deus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que está sendo proclamada neste dia, possa trazer esperança, paz, segurança, tranquilidade ao coração dos meus irmãos e também ao meu. E que amanhã, ó Deus, se nos permitir, e esta semana que nós não sabemos o que acontecerá, possamos nos lembrar que o Senhor está vivo e que o Senhor está conosco e vive em nós. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido pastor, que o Senhor te abençoe. Hoje, no final do culto da manhã, eu fui procurado por um jovem casal, que tem também uma filhinha. Esse jovem casal me comunicou o desejo deles de se unir a esta igreja. Com alegria, eu lhes dei um abraço e disse, então, vamos caminhar juntos para recebê-los debaixo da confirmação de Deus como membros desta igreja. Quem sabe mais alguém aqui deseja dar este mesmo passo? Por favor, nos procure, a mim, ao pastor Igor, para que possamos lhe dar as orientações necessárias, para que tenhamos o privilégio de orar com você, confirmando esta decisão. Alguém que já é crente, tem certeza da sua salvação, mas ainda não deu testemunho disso no batismo. Aproxima-se a data dos próximos batismos aqui na igreja, e eu lhe oriento a procurar-nos, para que a gente possa lhe dar as orientações necessárias e orar com você, marcando, selando essa decisão espiritualmente junto ao Senhor. Alguém que tem congregado nesta igreja, visitado, desejado tomar parte na vida desta igreja, tem orado, se Deus deseja que você o sirva aqui, mas agora chegou a uma conclusão, a uma decisão. Procure-nos, para que a gente lhe possa dar as orientações necessárias. Mas ainda alguém que veio numa data, uma data cristã, participar de um culto, a convite de alguém desta igreja. Às vezes as pessoas nos visitam porque encontram a igreja na internet, e são todos bem-vindos. Mas Deus trouxe você aqui para ouvir esta mensagem, para te colocar em reflexão sobre as coisas da eternidade, sobre Jesus Cristo, e você deseja conhecer melhor o plano de salvação de Deus revelado na Bíblia.
você deseja ter esta certeza da salvação e da vida eterna, procure-nos igualmente. Nós desejamos acolhê-lo, nós desejamos mostrar para você, na Bíblia, a vontade de Deus para a sua vida, o plano de salvação de Deus. Eu convidarei todos, mais uma vez, a curvar a cabeça, fechar os olhos. Eu quero dizer as últimas palavras deste culto, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.